Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Laura. O vídeo de hoje é um vídeo respondendo algumas perguntas sobre o trabalho em editora, meu trabalho, minha rotina e o mercado editorial. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, inclusive se você ainda não me segue, fica aí o pedido para me seguir nas redes. Eu tô na roxinha todos os dias fazendo live e aí eu converso muito sobre o meu trabalho por lá. Eu tô no Instagram, tô no Twitter, tô aqui no YouTube e tô também lá na rede da Dancinha. Sempre tô falando bastante sobre mercado editorial, notícias, compartilho muita coisa por lá, algumas curiosidades do trabalho. Mas eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e vieram perguntas bem diversas. E eu decidi responder aqui num vídeo um pouco maior, já que tinha algum tempinho que eu não fazia isso por aqui. Então, bora lá! Antes de mais nada, já, por favor, deixa o like aí no vídeo, principalmente se você gosta desse tipo de vídeo, que aí eu tento trazer um pouco mais, eu sempre fico na dúvida, assim, do que faz sentido, do que as pessoas gostam mais, do que gostam menos, enfim. Então, se você deixar o like aí, deixar aqui nos comentários, já vai me dar uma noção. Mas bora lá! Primeira pergunta: quando e como foi a sua escolha de trabalhar com livros? Pra ser muito sincera, eu nem tinha parado para pensar na possibilidade de trabalhar com livros, porque quando eu entrei na faculdade, eu me formei em jornalismo, né, em comunicação social, com bacharel em jornalismo. Trabalhar com livros nem era uma possibilidade pra mim, porque eu nem... Sabe aquela coisa boba? A gente sabe que as coisas existem, que os produtos existem, mas você não para pra pensar nas profissões que estão por trás daquilo. Pois é, foi mais ou menos isso com o trabalho com livros. E foi quando eu criei o blog, o Nostalgia Cinza, e eu comecei a receber livros de editora, a ter as parcerias com editoras, que eu percebi que, de fato, existem profissionais ali por trás trabalhando naquilo, e eu pensei, poxa, eu quero ser uma dessas pessoas. Eu tinha o sonho de ser escritora quando eu era mais nova, e quando eu entrei no mercado editorial, eu entrei tendo um pouco isso em mente, não vou mentir. Hoje em dia já é um sonho mais distante, eu tenho uns contos publicados na Amazon, mas super despretensiosamente hoje em dia eu trabalho com livros, não por isso, mas porque eu gosto, eu amo trabalhar com livros e eu acredito no poder transformador da leitura e dos livros, e é muito gostoso poder fazer os livros que eu falo que salvaram a minha vida salvar um pouco, nem que seja o dia de uma pessoa. Então acho que foi mais ou menos por aí, assim, descobri que existia a possibilidade de trabalhar diretamente com os livros que eu, como leitora, tanto amava, e eu, na época, sonhando em ser escritora, queria escrever. E aí veio essa vontade, aí eu comecei a me especializar, comecei a fazer cursos, comecei a trilhar um pouco meu caminho nesse sentido. Comecei letras querendo trabalhar com livros e fui para docência. 2 anos formada, retomei esse desejo, mas parece um campo muito difícil para fazer transição. Qual o curso ideal para se qualificar e ingressar na área? Eu acho que só o fato de já ter uma experiência e já ter feito um curso de letras, por exemplo, já abre muito as portas para trabalhar com texto dentro de editora. O que talvez eu poderia sugerir seriam talvez mais alguns cursos de especialização voltado para editora, por exemplo, preparação de texto, copydesk, algo mais nesse sentido, cursos de edição que talvez, né, vai depender muito do que tinha na grade curricular do curso que você fez. Mas, geralmente, os profissionais de texto têm essa formação, têm essa passagem pelo curso de letras, então já é um plus enorme aí. Então, eu sugeriria algo mais voltado ali realmente do que você já sabe das letras, mas mais puxado para a especialização com trabalho com texto, que provavelmente seria algo que te interessa mais, né? Ou talvez, se for tradução, né? Eu sei que tem pessoas de letras que fazem com foco em português, inglês, em alemão, em russo, em espanhol, francês. Então, talvez, se o interesse for tradução, por exemplo, buscar algo para especializar nesse sentido. E eu vou aproveitar essa pergunta e puxar uma que eu recebo sempre, que é a pergunta mais genérica, assim, né? De eu quero muito trabalhar com livros,
qual curso eu faço para conseguir trabalhar na área? Eu não acho que exista um curso ideal e a área é muito ampla, né? Então, dentro do mercado editorial, você pode trabalhar no comercial, no editorial, no marketing, assessoria de imprensa, você pode trabalhar com redes sociais, você pode trabalhar no administrativo, você pode trabalhar de N formas diferentes, entende? Então, assim, não... Eu acho que o mais interessante é pensar o que exatamente você quer trabalhar com livros. Então, você quer trabalhar com texto? Você pode trabalhar com revisão, com tradução, com edição, e aí vão ter os cursos para isso, vai ter graduação, por exemplo, o pessoal de letras, né? Quem faz letras costuma ir muito para essa área do texto. Você quer trabalhar com comunicação? Então, é mais interessante você fazer, sei lá, um jornalismo, publicidade, propaganda, entende? Mas eu tenho um vídeo aqui no canal, eu tenho alguns, mas um que foi bem recente, que inclusive era cursos e dicas para quem quer trabalhar com livros. Eu vou deixar aqui nos cards para quem quiser conferir. E eu falo um pouco melhor sobre isso lá, fica aí a recomendação. Outra pergunta, como é o processo da aprovação da editora na publicação de algum livro? Então, depende muito. Se for, por exemplo, você como um autor tá mandando um livro para talvez ser aprovado para ser publicado em uma editora, aí assim, depende muito. Muito, muito, muito mesmo. Eu já trabalhei em editora que trabalhava com autopublicação, mas não era editora estilo gráfica, né? Então existia um certo crivo ali, um certo apoio para o autor, um certo cuidado editorial ali, não era simplesmente gráfica, né? Manda seu arquivo, a gente imprime, bota um selo e é isso aí. Então, ali é um processo. Editoras grandes, como grupos editoriais, né, como a Companhia das Letras, Grupo Editorial Record, vão ter seus processos seletivos ali dos originais, dos manuscritos, que eu não tenho experiência nesses grupos editoriais grandes, então eu não vou falar com propriedade sobre isso, mas eles costumam deixar muito bem discriminado ali quais são os critérios, os formatos. Para um autor também, grandes editoras, como a própria Companhia das Letras, HarperCollins e outras, trabalham com mediação de agentes literários, então é interessante também conversar com o agente literário se o seu interesse for publicar de forma tradicional. Mas agora, se a pergunta for dentro de uma editora, né, como é para aquela editora o processo de aprovação de um livro, aí depende de cada editora, porque depende da linha editorial, né? Então, você vai ter editoras que são mais comerciais, então o pensamento delas vai ser, sei lá, se for um livro de direito autoral, vai ter adaptação para série, para filme, quantos exemplares já foram vendidos no mundo, tá em alta no TikTok, é um gênero que parece que vai voltar. Então, assim, é muito, 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 muito amplo e vai depender realmente de editora a editora. Porque vai ser desde o pensamento mega comercial de o que vende, o que pode funcionar, o que tá em alta, até essa é a nossa linha editorial mesmo. Então, a gente, independente se é mega comercial ou não, a gente publica tais tipos de livro no tal formato. Então, se chegar na mesa do editor um livro que tem a ver, aí vai casar ali com a linha, entendeu? Ou às vezes, não sei, um influenciador tal tá escrevendo um livro e vai publicar, ou a gente gostaria muito, porque a gente sabe que vai dar dinheiro, publicar o livro de um influenciador tal, vamos entrar em contato com ele. Então, assim, realmente é muito amplo, depende de editora para editora. Qual seria a sua maior recomendação para alguém que quer estagiar no ramo editorial? Tá sendo difícil. É difícil mesmo. Ai, é muito triste, assim, porque eu fico muito triste, porque eu já falei várias vezes, eu sinto que o mercado editorial é uma área muito fechada, é muito do que indica e é muito do eixo Rio-São Paulo, né? Eu tenho vontade de gravar um vídeo só sobre isso, falando como que o mercado tá inteiro ali nessa bolha Rio-São Paulo. Mas eu acredito que estágio tende a ser muito mais fácil de você conseguir entrar numa editora,
principalmente em editoras grandes, do que se você já está formado, já trabalhou em outro lugar e tudo mais. Justamente pelo que indica. E eu percebo, pelo que eu vejo das vagas, que as editoras, principalmente as editoras grandes, elas estão mais abertas para estágio. E eu acredito muito que entra não só na questão ali, né, de orçamento disponível para contratar pessoal e para formar equipe, mas também porque eu sinto que o mercado editorial é muito tradicional, até nesse sentido de querer formar o profissional da casa. Então, tem um certo crescimento de carreira ali dentro da mesma empresa, sabe? Então, eu sinto que estágio tem muito mais possibilidade. Mas aí, eu acho que a gente tem dois lados. Então, pro estágio, eu sinto que tem muito mais oportunidade, mas é no presencial. Por isso também que tem mais chance nessas editoras grandes. Então, fica a dica aí, vale muito a pena conferir o Publish News, tem publishnews.com.br/empregos. Tem sempre lá. Está sempre ativa no LinkedIn, porque tem editora que às vezes não vai chegar ali no Publish News, ou na newsletter do LabPub, também tem o LabPub Jobs, eu acho, mas aí vale a pena. Eu vou deixar aqui na descrição de qualquer forma o link, mas vale a pena entrar no site do LabPub e tem a seção lá para você assinar a newsletter, que você sempre vai receber e-mail com compilados de vagas. Eu, no meu LinkedIn, eu também estou sempre compartilhando vagas, é só procurar lá, Laura Brandi. Estou sempre compartilhando o que eu vejo. Mas, para estágio, eu sinto que vai ser quase sempre presencial. Então, eixo Rio-São Paulo, infelizmente. Mas freelas, eu já sinto que são um pouco mais abertos, ou empregos PJ já são um pouco mais abertos pro home office ou semipresencial, que para mim é a mesma coisa do presencial, mas enfim. Ou, enfim, realmente trabalhos PJ, assim. Mas eu tenho um vídeo aqui também, eu postei ele tem um tempo, mas eu acredito que ele ainda esteja bem atual, dando algumas dicas de como começar a trabalhar com livros, né? Envolvendo montar portfólio, se mostrar, como acompanhar os profissionais. Eu vou deixar aqui nos cards também, se você quiser conferir, para quem quiser conferir, talvez ajude um pouco. Ainda pegando o gancho aí, né, do que eu falei do eixo Rio-São Paulo, perguntaram: as chances de trabalhar no mercado editorial não estando nas grandes cidades e polos Rio de Janeiro e São Paulo? Sério, um dia eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso. Só sobre isso, mas enfim. Olha, infelizmente, eu acho complicado. Eu moro em Belo Horizonte, tá? Eu sou de Minas Gerais, então é possível, super possível. Mas, infelizmente, para trabalhar nesses grandes grupos editoriais, como Companhia das Letras, Grupo Editorial Record, HarperCollins, e outras editoras, assim, que às vezes são médias ou até grandes, tipo Intrínseca e tudo mais, existe ainda muito uma política do presencial. Então, se você não mora no eixo Rio-São Paulo, acaba sendo, sim, mais complicado, e eu falo isso por experiência própria. Então, se você quiser trabalhar com livros, não necessariamente você precisa trabalhar nas grandes editoras, né? E aí que eu acho que fica mais fácil, porque a gente tem outras editoras médias, pequenas, e principalmente editoras independentes, que são mais abertas, mais adeptas ao home office. Então, existe sim possibilidade. E aí eu recomendo ficar de olho, como eu falei na resposta, né, da pergunta anterior, ficar de olho no LinkedIn, no Publish News, acompanhar os profissionais, porque direto eles recomendam. E assim, você não precisa trabalhar num lugar fixo para trabalhar com livros, você pode ser freela. Principalmente se você for freela de texto, né, revisão, preparação, designer e tudo mais, são áreas que não dependem ali do presencial, né? Então é super possível o home office, e a gente está tendo uma coisa muito boa. A gente está tendo um crescimento de editoras independentes, de editoras com propostas e linhas editoriais um pouco mais diversas, né? E que acabam se mostrando um pouco mais abertas a outras possibilidades de trabalho e que estão em outras localidades também. Então, acho bem interessante dar uma pesquisada, dependendo da sua cidade, se tem alguma editora local. Então, por exemplo, se tiver uma livraria,
geralmente, os livreiros, eles podem acabar, ou não o livreiro, às vezes o gerente da livraria, pode acabar sabendo se tem uma editora ali na região, justamente pela questão ali do frete, da logística, enfim, então essa também pode ser uma possibilidade, mas vale a pena pesquisar as editoras que você gosta e olhar no endereço, né, onde elas estão, onde estão aqueles profissionais, por isso que é interessante acompanhar os profissionais também e saber onde que eles moram, onde eles estão. Sem contar que existem outras empresas como, por exemplo, Catarse, Esquilo, que são empresas de tecnologia que estão relacionadas ao mercado editorial, que atuam no mercado editorial também, e que acho que por serem empresas de tecnologia, assim como várias outras, são mais adeptas ao home office, por exemplo, e têm regimes de trabalho diferentes, e que também é uma forma de trabalhar com livros, mas não necessariamente estando no eixo Rio-São Paulo. Mas assim, gente, eu tenho fé que algum dia o mercado editorial vai acordar e vai pensar, olha, quem sabe a gente não precisa concentrar tudo no eixo Rio-São Paulo, até porque é uma coisa que eu sempre falo, assim, como que a gente pode, como mercado, que a gente fala tanto que a gente preza por diversidade, por pluralidade, por representatividade, e a gente se concentrar só com profissionais do eixo Rio-São Paulo. Quanto a gente não perde fechando as portas para profissionais que estão no norte, no nordeste, no centro-oeste, que teriam tanto para agregar, inclusive não só de experiências, mas até de entender o que está acontecendo em outros lugares do país, sejam autores, sejam feiras, movimentos artísticos e tudo, que a gente acaba fechando as portas porque, enfim, a gente só tá ali, eixo Rio-São Paulo. Tem alguma coisa que você ainda tem vontade de fazer profissionalmente? Ai, muitas. Muitas, muitas, muitas. Acho que eu gravei até um vídeo, acho que foi pro TikTok, falando sobre sonhos que eu já realizei trabalhando com livros e sonhos que eu ainda quero muito realizar. E eu tenho vários, assim. Só agora, de cabeça, uma das primeiras coisas que me vem vai chegando essa época do ano, vão chegando as feiras literárias, tipo de Londres, de Frankfurt e tal. E eu nunca tive a oportunidade de ir numa dessas feiras. E eu também nunca fui numa Bienal do Livro a trabalho em editora. Já fui a trabalho como criadora de conteúdo, mas não como editora que tem um stand, por exemplo. Então, participar dessas feiras expressivas e principalmente essas feiras internacionais é um grande sonho que eu tenho, assim. Pelo menos ver como funciona, como acontece, conhecer as pessoas pessoalmente, porque a gente que, por exemplo, na minha editora de quadrinhos, que a gente contrata, fecha muitos livros internacionais e compra os direitos de publicação e tradução desses quadrinhos, a gente tem muito contato com pessoas lá fora, principalmente na França, Alemanha, alguns Estados Unidos, Inglaterra. Então hoje de manhã, por exemplo, tinha 2 e-mails de convite para encontro lá e eu fico assim, então, não vai ter como, não tem como. Uma editora micro, zero orçamento, não tem o que fazer. Então, assim, esse é um sonho que eu tenho. Adoraria trabalhar, ter a oportunidade de trabalhar algum dia com esses fenômenos do BookTok, por exemplo. Então, ter a oportunidade de trabalhar num projeto que você tem um orçamento, principalmente de marketing, muito grande para poder viajar, assim, viajar na maionese e pensar em várias coisas, assim. Ai, tem muitas coisas que eu gostaria de fazer profissionalmente, assim. Como criadora de conteúdo, adoraria algum dia ter a oportunidade, assim, de colocar um livro na lista dos mais vendidos dessas listas tradicionais, né? Tipo Veja, a do próprio Publish News. Eu já consegui na Amazon, com um vídeo que eu fiz que viralizou no TikTok. Mas teria vontade de conseguir, né? Não de fazer, teria vontade de conseguir. Adoraria conseguir algo mais tradicionalzão, assim. Falando aí na minha editora de quadrinhos, como foi o processo de uma editora nova de quadrinhos conseguir contratos no exterior? É complicado, tá? Isso aí é uma fofocas dos bastidores que, assim, para conseguir os primeiros, foi mais fácil do que a gente pensou, né? Essa era uma preocupação, assim, de
principalmente o primeiro título, né? O primeiro, o segundo título, como você consegue um contrato se você não tem nem portfólio, se você não tem nem um catálogo para apresentar, né? Então foi muito legal. O primeiro que a gente conseguiu foi o Book Tour. E o Andy Watson, ele é um amor, um fofíssimo. Eu sinto que a gente teve facilidade, não só pela questão do profissionalismo, né? Então, tudo vai da abordagem. A gente se apresentou, a gente já tinha experiência, né? Nós, em outras áreas do mercado editorial, inclusive ainda temos, todos nós que trabalhamos na Mob, por exemplo, a gente trabalha em outras editoras, tem outras editoras. Então, acho que isso conta. A abordagem, mais uma vez, né, profissional, você falar exatamente quem você é, o que você quer, qual a sua proposta, qual vai ser o modelo de publicação. A gente já tinha experiência, né, para comprar direitos, então a gente não chegou, tipo, oi, tudo bem? E aí, o que eu faço agora? A gente já, né, sabia os termos, sabia questões de contrato, sabia, enfim, já sabia como fazer. Então, acho que isso também conta muitos pontos a favor. E também acho que pro pessoal lá fora, é muito legal quando tem um match com o país que quer publicar aquele livro. Então, eu sinto que os autores que a gente abordou tinham muito interesse em ter seus quadrinhos, no caso, publicados no Brasil. Enxergavam aquele mercado, nosso mercado, né, como grande potencial no caso dos quadrinhos. Então, acaba que isso facilita também. E facilita quando é um título que, por exemplo, você foi a primeira pessoa que entrou em contato com aquele agente, com aquela editora, e a primeira pessoa que tá ali fazendo uma oferta. Então fica um pouco mais fácil. Aí agora a questão da parte complicada, né? O que acontece? O que é muito difícil, principalmente para quem tá começando, é você conseguir vencer os leilões. E é aí que pega. Então, assim, que aí a gente bate constantemente nessa tecla. Quando parte da editora o interesse na publicação daquele título, é muito mais fácil do que quando a editora recebe aquele manuscrito ou recebe a notícia de que aquele quadrinho ou aquele livro vai sair. Por quê? Existem os leilões, né? Como eu falei. Você dificilmente vai ser o alecrim dourado, o floquinho de neve, o único que está recebendo aquele e-mail. Por quê? O interesse dos agentes, das editoras, é vender. É você conseguir vender os direitos de publicação para você, né, vender o quadrinho no mundo todo. Isso é o cenário ideal, né? Todo autor quer ser publicado em não sei quantos países, vender tantos exemplares. Então, o que acontece? Os agentes, eles têm o mailing ali de editoras, editores e outras pessoas do mercado que já demonstraram interesse em algum título, já pediram algum título, e aí, quando tem um novo quadrinho, por exemplo, mandam, né, para todas essas editoras. Fulano de tal está escrevendo o livro tal, olha, tem um quadrinho tal aqui que tá saindo, olha, fulano de tal está escrevendo este livro que já vendeu até os direitos da adaptação para uma série, para um filme, etc. Manda para uma pancada de editores neste mailing, e aí as pessoas vão se mostrando interessadas e aí começam os leilões. Então, o que acontece? Você pode ter realmente um leilão e você ter noção de que aquele livro está em leilão, e aí acaba sendo uma coisa um pouco mais formal, digamos assim. Ou o que mais acontece é um leilão meio em off, digamos assim. Você manda um e-mail e fala: ai, que legal, tenho interesse sim em publicar este livro. Li este quadrinho aqui, me interessou, gostaríamos de fazer uma oferta. E aí o agente vai falar assim: olha, que bacana, faça a sua oferta. E aí você fala lá: eu tô tanto de adiantamento pelos direitos autorais, a tiragem vai ser tal, o preço de capa vai ser tal, beleza. E aí o que acontece? Aquele agente, por exemplo, se você publicou um quadrinho X, mas outra editora de quadrinhos do seu país já trabalhou com essa editora e já publicou o autor com o título Y,
que é o mesmo autor desse X aqui que você quer, vai entrar em contato com esse editor, essa editora, e vai falar assim: olha, então, sabe o livro tal que a gente falou com você que eu ia sair, o outro quadrinho? Então, essa editora aqui, ela fez uma oferta. Você gostaria de fazer uma contra-oferta? Você tem interesse? Você gostaria de cobrir o lance dela? E aí começa e vai realmente uma negociação assim. Então, o que acontece? Para uma editora que está começando, isso vale não só para uma editora de quadrinhos. É muito difícil você bater de frente se uma editora maior tiver interesse. Porque aí entra naquilo também, né? A editora maior às vezes fala assim: opa, peraí, esse quadrinho aqui, por exemplo, que eu tava empurrando com a barriga, despertou interesse naquela editora tal, que tem um catálogo legal, que tem leitores legais. Se despertou interesse naquela editora, talvez seja interessante, se eu tiver dinheiro aqui, se eu tiver o orçamento, talvez seja interessante eu fazer uma contraproposta e abocanhar esse título antes que a editora tal pegue. Então, assim, o que acontece com uma editora pequena é que você não consegue cobrir essas ofertas. E aí que é triste, que é aí que é complicado, e aí você tem uma restrição de catálogo muito grande. Porque você ou precisa ter uma oferta melhor, seja do adiantamento dos direitos autorais, seja de um plano de divulgação e marketing, seja, às vezes, um match mesmo, porque eu percebo que o que acontece muito é isso de você sentir um match, o santo bater com aquela editora. Se é uma editora que é fácil de trabalhar, se é uma editora que paga bonitinho os acertos, se é uma editora que tem um destaque legal, que dá um destaque legal pro autor e tudo mais, pode acontecer de, às vezes, não ser o financeiro ali na hora que vai bater. A menos, óbvio, né, gente, que não seja uma discrepância muito grande, por exemplo, do adiantamento dos direitos, né? Esse é um assunto também muito extenso, acho que dá um vídeo só sobre isso. Mas, respondendo a pergunta, eu sinto que pra gente o que funcionou muito foi essa visão de chegar primeiro no agente que o quadrinho, surpreendentemente, não teve nenhuma oferta antes. Então, o agente, ele não vai sair atirando pra tudo quanto é lado se ele já não tiver, talvez, o feeling de que outra editora que já trabalhou antes vai pegar. Então, aconteceu isso muito com a gente, com alguns títulos, tipo o Radium Girls, o Booktour, a Lei Biblioteca. Então, assim, acho que foi isso que funcionou. Profissionalismo, experiência, mesmo que a editora em si não tivesse um catálogo ainda robusto, e ter chegado antes. Por fim, duas perguntas que eu acho que conversam bastante. Você aprendeu sobre gestão de tempo com a vida ou fez curso, leu livros sobre? E como consegue ter tempo para trabalhar com tantas coisas e ainda ser organizada em tudo? Eu acho que isso também poderia render um vídeo só sobre isso. Porque, assim, eu posso dar dicas um pouco de gestão de tempo e tudo mais, porque, né, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, eu atualmente trabalho em editora, eu tenho uma editora, trabalho como criadora de conteúdo e também sou streamer, então faço lives todos os dias. Mas eu acho que... Então eu faço muita coisa. E até pouco tempo atrás estava dando aulas de yoga também, né? Porque eu também sou instrutora de yoga, enfim. Eu acho que, falando de forma resumida, né? Eu posso falar um pouco melhor, né? Em um vídeo próprio, se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários. Mas eu acho que, falando de forma resumida, não posso mentir que eu sou uma pessoa muito organizada. Eu sou uma pessoa que consegue, modéstia à parte, sou uma boa gestora. E aí eu acho que isso entra também na questão da gestão de tempo. Eu sou uma pessoa que eu consigo categorizar exatamente o que eu preciso fazer. Eu tenho disciplina para seguir aquilo que eu me propus a fazer. Aí entra num aspecto ruim, assim, né? Eu acabo sacrificando outras coisas para conseguir me dedicar ao profissional, assim. Eu trabalho muitas horas por dia para conseguir dar conta de tudo. Mas eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa que eu consigo elencar as prioridades, então elencar prioridade é essencial, porque você pode ter muita coisa para fazer, mas se você souber exatamente quanto tempo dedicar a cada uma dessas coisas, qual priorizar
E como encaixar isso ao longo do seu dia funciona bastante, né? E é o que funciona, na verdade. Então, por exemplo, eu faço lives diárias e as minhas lives, elas são voltadas para coworking. Então, a gente usa o método Pomodoro. Então, eu acabo conseguindo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, naquela mesma hora. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo live, durante os intervalos eu estou conversando com as pessoas, né, e tudo mais. E nesse intervalo, acaba que a gente consegue trocar muita ideia de coisas que vão virar conteúdo. Às vezes eu pego cortes daquilo e transformo em conteúdo. Eu consigo ter ideias naquele momento, eu consigo já, nesse intervalo, por exemplo, das lives, entender um pouco expectativa de público, expectativa de leitores, o que me ajuda em outros trabalhos, né? Então já aconteceu por exemplo, na minha editora de quadrinho, a gente abriu uma campanha e a gente estava na dúvida da cor da ecobag que a gente ia fazer. Eu estava em live, estava conversando com as pessoas, então falei, gente, me ajuda a escolher a cor disso aqui. Então já, entende, é uma coisa boba, mas acaba que você tá ticando uma tarefa, uma demanda ali, enquanto você tá fazendo outra, sem uma prejudicar a outra, o que é muito importante, né? E durante os sprints, por exemplo, eu faço 1h30 de sprint, né? Que é o tempo de foco que a gente faz. Então, é um tempo bem generoso, né? São 90 minutos. E eu uso esses sprints, não é para ler, eu uso para trabalhar em outras coisas. Então, eu consigo, por exemplo, meu expediente na editora que eu trabalho, eu consigo encaixar meu expediente inteiro nos horários dos sprints. Então, se eu me organizar bonitinho ali, eu consigo. Estou durante a live, estou fazendo o sprint, eu consigo pegar todo o meu trabalho e encaixar nesse tempo ali. E aí eu consigo ir distribuindo ao longo do meu dia. Então, eu separo também meu dia entre manhã, tarde e noite. Hoje em dia, né, que eu já acabei, estava fazendo pós em escrita criativa e tudo mais, minhas noites eram reservadas para os cursos que eu fazia. Hoje em dia, eu tento ao máximo, né, não trabalhar de noite, ou o trabalho que eu faço à noite é o trabalho que só depende de mim. Então, por exemplo, estou gravando esse vídeo às 6h15 da tarde. Já está de noite, né? Já tá de noite, mas tinha outras coisas que eu precisava fazer antes, estava com esse tempo livre, entre aspas, encaixei o trabalho como criadora de conteúdo nesse horário, por exemplo. Então, eu tento dividir em períodos, elencar as prioridades dentro desses períodos e aí ver como estão as horas do meu dia. E falando de forma bem resumida, tá? Desculpa se fica meio confuso. E dentro dos meus trabalhos também, então isso é a minha gestão do tempo. Dentro dos meus trabalhos nas editoras, eu também, claro, tenho que elencar as prioridades com base na complexidade daquela demanda, no tempo que eu vou gastar para aquilo. Então, isso tudo também vai estar ali relacionado com a maneira como eu vou distribuir e me organizar, né? Distribuir as coisas que eu tenho que fazer e me organizar em relação a elas. Eu sou uma pessoa também, que eu acho que isso talvez conte na questão da gestão do tempo, eu sou uma pessoa muito, muito matutina. Eu vou deixar aqui nos cards, eu postei recentemente, aí eu acho que dá para entender um pouco isso que eu tô falando, e na prática, um vlog de rotina. Então não é só, já fiz vlog aqui focado só sobre o trabalho com livros, então eu explicava tudo que eu tava fazendo e tudo mais, mas, então vale a pena ir procurar se você tiver interesse, mas eu vou deixar aqui nos cards esse vlog de rotina, que aí dá pra vocês verem que eu acordo muito cedo, meu dia começa muito cedo, então acaba que eu acrescento, entre aspas, um pouco mais de horas no meu dia nesse sentido, mas sem sacrificar ir na academia, que é por isso que eu acordo muito cedo, para não deixar de me exercitar, de meditar, de fazer as minhas coisas. E eu acho que um ponto importante, assim, eu sei que parece um pouco papo de coach, assim, e eu odeio papo de coach, mas eu acho que a minha capacidade de ter uma boa gestão de tempo e de fazer tantas coisas como eu faço vem da disciplina e vem também do fato de, por exemplo, eu meditar, né? Então eu medito todos os dias e aí eu nem vou entrar nesse mérito aqui porque é outro assunto, vários vídeos, várias coisas que entram nesse guarda-chuva, mas eu não vou mentir, né? Meditar me ajuda muito a ter mais
centramento, mais clareza das coisas, me ajuda a ser muito mais produtiva, então eu sou uma pessoa também, eu acredito que eu consigo fazer tantas coisas como eu faço, porque eu sou uma pessoa que eu faço as coisas rápido, sem prejudicar necessariamente a qualidade daquilo que eu tô fazendo, né. E eu sinto que isso vem muito, da meditação. E, enfim, poderia falar muito mais sobre isso, mas não vou porque já tá um vídeo enorme. Acho que é isso das perguntinhas que eu separei aqui. Espero que tenha ajudado de alguma forma e, por favor, deixa o like aí no vídeo. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, vou tentar trazer mais vídeos assim e inclusive me ajuda a, às vezes, ter vídeos só para essa pergunta, porque tem várias dessas que daria para falar muito mais, ou daria para fazer vários vídeos sobre uma mesma pergunta. Então, assim, deixa aqui nos comentários se surgiu alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de tema ou algo para falar mais, ou algo que não ficou muito claro. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me segue mais uma vez nas outras redes sociais, porque é isso, eu tô falando sobre o meu trabalho, sobre rotina, sobre livros, sobre mercado editorial, de N formas diferentes, em várias redes e plataformas diferentes. Então me segue para você ficar a par de tudo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!